Vamos começar então. Aos poucos as pessoas vão entrando, a gente vai envolvendo. O vídeo a gente vai deixar ele disponível para quem não puder estar assistindo agora, assistir depois. O que eu vou falar aqui hoje? Desse atendimento online como uma possibilidade nos tempos de pandemia. O que a gente consegue pensar? O que eu vou trazer aqui hoje? Minha experiência. Eu estou trabalhando só pelo teleatendimento, estou evitando ao máximo sair de casa. Tem outros profissionais que continuam os atendimentos com todos os cuidados estabelecidos, mas como eu atendo principalmente idosos, eu preferi manter o teleatendimento em consonância com orientações da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também com orientações do nosso conselho. O que eu vou falar aqui hoje? Qual que é esse atendimento online? Como que funciona isso? É uma forma de atendimento que já existe em outros países, que surgiu exatamente em períodos como o de pandemia, em outras situações, que pode ser às vezes por questões climáticas, questões de guerra ou questões relacionadas a doenças também. E já funciona em outros países há alguns anos. Vamos falar com a minha profissão, né, Ellen? Obrigada. Eu sou terapeuta ocupacional, meu nome é Daniela Mendes. Já comecei a falar e não fui me apresentando, né? Atuo aqui em Uberaba. Formei em 2013 e desde então eu atendo principalmente no atendimento a idoso com algum tipo de demência. Atendo alguns outros casos isolados, mas minha experiência maior é no idoso. E acho muito importante eu trazer hoje essa forma de atendimento que eu estou fazendo, que eu vejo que para muitos ainda tem muito receio de como que isso funciona, como que eu vou ter resultado no atendimento ou não. E por favor, fique à vontade, assim como a Ellen perguntou qual que é a minha profissão, que eu já entrei e disparei falando, sintam-se à vontade para me perguntando. Se de repente, como eu estou falando e acompanhando, não tem muita prática, se perceberem que eu não estou explicando alguma coisa, pode perguntar novamente, tá bom? Vamos tentar então. Então, dentro desse olhar da terapia ocupacional, a gente sabe que às vezes alguns objetivos que a gente está traçando com o paciente, que a gente estava antes da quarentena atendendo, trazendo os resultados, tem todo um plano terapêutico que a gente seguia nos objetivos, cada atendimento seguindo e de repente parou. Alguns por recomendações continuaram, outros não, eu segui pelo teleatendimento. E como que isso está funcionando? Como eu estava falando, isso tudo iniciou em outros países, em situações conflituosas nas quais era necessário um atendimento que não fosse presencial. Então, até a Associação Americana de Terapia Ocupacional chama isso de telesaúde, que é essa assistência profissional por meios de telecomunicação ou tecnologia mesmo, que pode ser desde um telefone fixo mesmo, até, porque a gente sabe, principalmente idoso, não tem telefone, smartphone, tecnologia mais avançada. Alguns estão tendo agora, mas alguns não têm. Alguma situação de uma família carente. O teleatendimento, que é chamado lá pela telesaúde, a gente pode fazer de várias maneiras, desde o telefone fixo ao telefone smartphone, tablet, computador. A gente vai avaliar quais são as capacidades desse nosso paciente, o que ele tem disponível em casa, para a gente iniciar isso de uma forma bem facilitada. Vocês vão escutar eu falando vários termos aqui. Telesaúde, que é esse termo que a Associação Americana de Terapia Ocupacional traz, e que para os médicos, telemedicina. Aqui no nosso conselho, no COFITO e no CREFITO, que é o nosso regional,
eles instituíram o teleatendimento, teleconsulta e telemonitoramento, que aí a gente vai falar um pouquinho de cada um aqui. Mas seguindo aquela visão do atendimento em si mesmo, no qual estou eu e o paciente ou algum cuidador, eu vou tratar aqui como teleatendimento, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem ir falando. E vou falar aqui de desafios que eu tive inicialmente, como que eu iniciei o teleatendimento, como é que foi. Inicialmente, eu tive uma fase que eu fiquei muito insegura, que eu falei, tá, no momento eu não posso ir até a casa do idoso para atender. O que eu vou fazer? Eu fui buscar as experiências dos terapeutas ocupacionais de todo o país para ver o que estava acontecendo. Acompanhei muitos vídeos da Ana Leite, do REAB. Acompanhei também, eu participo de um grupo TO Geronto de Minas Gerais, e esse grupo existe em todos os estados. Reunimos, fizemos uma videoconferência com todos os terapeutas ocupacionais, buscando quais eram as evidências que já tinham e quais a experiência de que cada um estava tendo. E foi muito interessante, porque muitos trouxeram que estava funcionando muito bem, para outros, assim como para mim foi inicialmente também, e tem sido um pouco, teve um certo receio da família em aceitar essa forma de atendimento, no sentido de, será que isso dá certo? Será que os meus pais vão aceitar esse atendimento? Ou o filho fala, não tem disponibilidade, ou mesmo como pacientes que eu tenho, não conta com nenhuma tecnologia e pelo telefone fixo, não tendo ninguém em alguns momentos ali da casa, eu não conseguiria monitorar o que ele está fazendo. E para exemplificar de uma forma mais fácil como que isso acontece, vou falar dos casos que eu estou atendendo hoje. O que eu estou conseguindo atender? Um caso de adulto com deficiência intelectual, um caso de idoso também com demência pós-AVC, AVE, e uma idosa com esclerose múltipla, mas é uma idosa ativa, apesar de algumas restrições, mas ela é bem ativa. Como que está sendo? Vou começar pela idosa ativa, que ela é independente para ter acesso ao telefone e as atividades que eu posso instruir para ela. Vou falar aqui do que eu faço e das experiências que foram relatadas por outros profissionais nos grupos que participo. Eu, juntamente com a minha paciente, eu ligo por videochamada. Inicialmente, o que a gente busca? Qual a sua experiência com a tecnologia? Você conhece outros aplicativos que podem ser quais? WhatsApp, FaceTime, Zoom, Hangout, Whereby e vários outros. Mas a gente vai perguntar qual que é a experiência que a pessoa tem, qual o conhecimento que tem. No caso específico dessa, WhatsApp. Então tá, vamos trabalhar com ele, vamos ver até onde a gente consegue ir com ele. Eu consigo muito bem falar, olha, hoje o que você tem em casa? Vamos trabalhar com esses recursos hoje. Eu atendia ela já há alguns anos, então eu tenho noção do que ela tem em casa, isso facilita bastante. E eu consigo trabalhar bastante apresentando uma folha com recursos que eu preciso de frente à tela, ela consegue visualizar bem e me responder. Eu peço para ela estar com uma folha perto e reproduzir, ou que eu vou questionando, ela vai me respondendo, vou marcando tempo. Eu consigo ir acompanhando bem legal. E com ela é muito tranquilo isso. Tem recursos que eu tinha deixado lá, que eu acompanhava com ela ao longo do tempo, e eu consigo trabalhar com esse recurso. Ela vai me mandando fotos ao longo da semana, como está sendo, bem tranquilo. No caso da idosa com demência, como que eu estou fazendo? A filha ou a cuidadora entra eu ligo para a filha atende,
aí ela já me trouxe que tinha experiência com o Zoom. No Zoom, é interessante que eu posso inserir, você faz videochamada com horário marcado? Isso mesmo, Isabela. Eu continuo com horário, tenho minha tabelinha de horários igualzinho quando era presencialmente. A gente já estabelece qual vai ser o horário. Alguns minutos antes eu aviso, olha, tá o horário que a gente combinou, eu vou te chamar. E aí eu faço a videochamada no horário combinado. É igualzinho era no presencial, a única mudança que vai ter é isso mesmo. Eu pergunto se já tá ok, porque às vezes tem algum atraso pequeno, a pessoa fala, não, pode me chamar. Eu já vou e chamo. E tá funcionando muito bem. As pessoas têm respeitado bastante o horário. E quando não pode também, eu sou bem flexível pra gente modificar, mas tá sendo bem tranquilo. E que eu tava falando podem me perguntando, tá, gente? Vai me ajudando a orientar. Que eu tava falando da mãe de uma idosa com demência. Eu ligo para ela, a mãe fica sentada ao lado dela, ela deixa o celular para a mãe me ver, para eu conseguir ter esse contato e vou dialogando com a mãe dela. E acaba que a filha ou a cuidadora acaba se tornando meu braço. Eu brinco que é uma coterapeuta, porque ela vai me relatar, porque tem coisas que realmente só presencialmente para a gente sentir como que está sendo, né? Porque durante uma intervenção terapêutica ocupacional, a gente vai observar vários fatores. O time dessa pessoa na resolução de um problema, a expressão corporal dela, se tem alguma coisa tensionada ou se não tem, às vezes se está tendo compensando em alguma outra parte do corpo. Isso tudo a gente vai observando. Alguma coisa que a gente não consegue, às vezes, ver, os filhos ou o acompanhante, o cuidador, pode ajudar a gente relatando isso. E muito, por exemplo, se eu solicito alguma coisa, eu vou ter aquele tempo, é o mesmo tempo, é a mesma coisa do atendimento presencial. A gente tem aquele tempo de espera, que às vezes eu estou numa avaliação, alguma coisa. Às vezes ele consegue responder, mas num tempo maior do que era esperado. Eu espero ele responder no tempo dele e anoto nas minhas observações. Porque o importante, às vezes, é que a pessoa ela consegue fazer aquilo, mas o tempo é diferente. Então, a gente pode trabalhar com isso. Tudo a gente vai relatando. E como que a gente começa? Geralmente as pessoas mais o WhatsApp, e se eu preciso, me fugiu a palavra agora, apresentar alguma coisa através do aplicativo ou da plataforma, como se fosse apresentar o slide, eu vou precisar de uma plataforma mais avançada. E como que eu vou fazer isso? É tudo muito gradual. Eu começo pelo aplicativo, pela plataforma, porque a pessoa tem mais experiência, para ela se sentir à vontade, não ter aquela ansiedade de como que eu vou fazer, eu não dou conta. Vamos começar por onde dá conta e aos poucos, e se necessário, a gente vai implantando um novo aplicativo, uma nova plataforma que a gente pode ir monitorando da forma necessária. Não deixar que o aplicativo seja uma barreira para o atendimento. O que a família acha desse atendimento? É muito relativo. Muitas famílias que me buscaram falaram, então acho difícil, complicado, pode ser que minha mãe não vai querer participar, vamos deixar para quando você voltar no atendimento presencial. E outras famílias compreenderam, conseguiram acompanhar isso. É bem variável mesmo. Tem famílias que são bem comprometidas, e a gente sabe também que a gente tem que respeitar, que você percebe que a rotina da casa, por exemplo, uma família com um idoso que vivia, a idosa cuidadora e o marido, vieram todos os filhos morar junto. Eu posso trabalhar com telemonitoramento, observando como que tá sendo as atividades ao longo da semana. Eu promover algumas orientações, alguns encontros com os familiares,
para propor orientações e só monitorando isso através de conversa do WhatsApp mesmo, e marca algumas intervenções com o familiar nessa psicoeducação, né? Nessa educação mesmo da família. E o que mais que eu tô falando? Ah, tá. E no caso do um paciente com deficiência intelectual adulto e que vive com a mãe, e a mãe é a principal responsável, cuidadora. A família extremamente engajada. O que eu proponho, eu sempre faço um roteiro do como vai ser o atendimento no dia. Olha, eu vou precisar de tais materiais, eu desenho no papel ou mando um vídeo de como que vai ser, ou um circuito que a gente vai fazer, quais as atividades que a gente vai fazer e o que material que eu vou precisar. Ela rapidamente, assim, já se organiza dentro da casa que material que ela tem, ou se não tem, o que pode ser. E a hora que chega a hora do atendimento, ela me mostra o que ela montou. Incrível! Com recursos extremamente simples, mas o familiar totalmente disposto a entender o que está sendo proposto, os objetivos que a gente tem, e interage de uma forma incrível. Porque eu acredito que relações afetivas auxiliam muito no alcance dos objetivos. E nesse caso, eu até fiz no dia da família. Eu coloquei no Instagram e no Facebook um relato da importância da família nesse momento do teleatendimento. E o que eu percebo muito? Quais os benefícios que eu tenho visto no teleatendimento? A família, o familiar ou o cuidador, todos os meus casos são pacientes que têm um nível de dependência que vai ter que contar ali, todos não, uma idosa dependente, mas os outros que vão ter que contar com o apoio de um cuidador do familiar. Para eles ficarem parados é pior. Nos casos que eu estou atendendo, não, tá bem tranquilo. Não tive problema ainda. Pode ter os casos que sim, mas as minhas experiências ainda estão bem tranquilas. E o que eu tenho observado? A participação deles efetiva durante a intervenção favorece grandemente para a generalização dos meus objetivos aos longos das atividades diárias, durante a rotina mesmo, porque ele vai compreender ali o porquê que eu estou fazendo aquele exercício, por que a gente está usando aquele recurso, por que eu estou propondo aquele movimento ou aqueles questionamentos. E ele vai conseguir repetir isso em outros momentos com o paciente. E isso é muito bacana. E eles dão uma devolutiva bem interessante também. Além dessa relação afetiva que eu disse, que traz grandes resultados também. E isso eu tenho visto em casos de fisioterapeutas também. Eu mesma estou fazendo pilates à distância, ela por videochamada, ela me mostra qual que é o movimento que eu vou ter que fazer, vai me orientando, corrige tal postura, faz assim, faz assado. É algo que tá funcionando bem. É bom eu poder estar experimentando também para eu saber como que o outro está se sentindo, né? E a devolutiva da família é muito incrível, é muito importante. Que eles estão conseguindo trazer de uma forma mais real, né? Que às vezes eles acompanham de longe ali a terapia ocupacional, a intervenção terapêutica ocupacional. Às vezes, eu vou falar de forma geral, não que eu vejo, porque eu tenho familiares muito conscientes, que questionam, que às vezes eu estou utilizando algum recurso, algum jogo. Eu sempre, no início do jogo, eu falo ó, quais são os objetivos desse jogo? Por que a gente está usando isso? E no final eu questiono novamente. O que você acha que a gente trabalhou aqui? Quais aspectos cognitivos? A gente precisou trabalhar a resolução de problemas? A gente precisou trabalhar a memória? Eu acho muito interessante isso para a consciência do que está sendo feito, né? E o que mais que a gente pode falar em relação a isso?
extremamente importante, Isabela. Do jeito que eu tô falando, eu vi de uma forma que eu nunca tinha visto a participação efetiva desses familiares. Se tornam mais engajados, mais conscientes e orientados do porquê do terapeuta ocupacional ali. E eles conseguem até elaborar as necessidades de uma maneira mais tranquila. Por exemplo, olha, essa semana ele fez alguma coisa diferente, como que a gente pode trabalhar isso? Ou ele mesmo fala, olha, baseado na atividade que você fez aquele dia, eu adaptei, eu comprei esse recurso aqui que eu achei bem interessante e a gente está usando ele no dia a dia. O que você acha? Eu acho esse retorno incrível. É o momento que você percebe que o familiar está entendendo o porquê que a gente está ali e ele consegue trazer para a gente os resultados que estão sendo alcançados ou não. Vamos lá, gente, vamos perguntando. E uma coisa muito interessante. A gente tem que ser extremamente flexível. Por quê? O que aconteceu comigo aqui hoje poderia ter acontecido com o paciente. Eu iniciei até um pouco acelerada. Eu tive problema com a internet. O Wi-Fi estava funcionando bonitinho todo dia. Hoje eu tive problema com ele. A gente tem que deixar todo mundo muito bem orientado que isso pode acontecer e se acontecer, não tem problema. A gente tenta remanejar o horário, porque às vezes é pior a gente atender com a internet ruim. Ou se a pessoa tiver condição, a gente ligar, tentar fazer pelo telefone, mas eu prefiro acompanhando pelo vídeo. Minha experiência tem sido pelo vídeo, mas num aperto, o telefone salva. Mas eu prefiro remanejar para ter uma qualidade de internet, evitar frustração, tanto para a gente quanto para o paciente. O que a Isa falou que é muito importante para minimizar os impactos das mudanças da rotina no idoso. Extremamente, porque a gente vinha acompanhando aquele idoso, tinha uma rotina estabelecida, de repente parar tudo. Pode ser muito prejudicial, pode ser que a gente perde todos aqueles objetivos que a gente alcançou ao longo de todo o tempo. Eu tinha pensado aqui num aspecto muito importante que me fugiu vamos ver. Falei da telesaúde, falei da experiência que aqui no Brasil a gente fala como... Nos profissionais de reabilitação, a gente trata muito como uma telereabilitação e pelo Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, eu estou falando pelo teleatendimento, telemonitoramento, teleconsultoria. A gente precisa de muita paciência mesmo, Isa, e compartilhar isso com o familiar, compartilhar isso com o paciente, de que é um momento que precisa reinventar muito e é um momento muito interessante que muita gente me relata. Eu não tive essa questão, mas eu escutando de outros profissionais falando da terapia ocupacional, que às vezes um idoso que falava, eu não gosto do celular, eu não aguento estar na reunião de família e todo mundo ali no celular, aquilo me incomoda muito, que eu não quero. E agora está sendo um momento que ele está se dedicando ao uso do celular para conversar com um familiar por vídeo, para conversar com uma vizinha, que agora a gente está tendo que orientar ele sobre o uso das tecnologias a favor, né? Encontrar receitas, realizar jogos, ensinar a eu vou falar muito do idoso, que é a minha experiência, né? Ensinar o idoso a trabalhar com esses recursos, como está sendo o uso dessa tecnologia mesmo. Tem um relato de profissionais também que conseguiram formar grupos, tanto em WhatsApp, algum grupo que já existia, e para não desvincular, formou um grupo do WhatsApp, onde eles estão trocando fotografias da rotina, olha a planta que eu estou cuidando, como que está sendo, mas claro que seja atividades de interesse do grupo também, né? A gente tem que priorizar muito os desejos, as preferências.
a gente tem esse olhar sobre a ocupação, né? Então a gente tem que estar muito atento ao que eu vou trabalhar, que vai ser um estímulo favorável, ou o que pode ser algo frustrante, que pode, às vezes alguém que não tem paciência com a questão de grupo, ficar vendo aquele tanto de conversa, aquilo às vezes pode ser um pouco chato mesmo, né? Trabalhoso. E me ajudem, gente. Fiquei correndo aqui para organizar a internet e dúvidas que vocês tenham, como que está sendo, ou de repente, experiências que vocês têm também. Uma coisa muito interessante que a gente pode pensar é não só no teleatendimento isolado, porque o teleatendimento agora está sendo algo provisório, né? E não sei como que vai ser legislação após pandemia, se vai continuar ou não, que em outros países ela já funciona bem, mas vamos ver como que vai ficar aqui no Brasil. Mas a gente pode trabalhar de duas maneiras: no atendimento presencial e associado, combinado com teleatendimento. A gente orienta alguma atividade da rotina, alguma ocupação, e a gente vai monitorando ao longo da semana, ou é um atendimento presencial e outro atendimento por videochamada. A Ellen falou que tinha familiar que achou que a terapia era algo banal e depois de estarem como ajudantes deram outro valor. Por coincidência, os familiares que me acompanham são familiares que já tinham noção da importância da terapia ocupacional. Sabe o que é muito interessante? Muitos casos que chegam para mim são os próprios familiares que, conversando com algum amigo, falou sobre o que está acontecendo e o amigo foi e indicou a terapia ocupacional. Eu acho que isso tem um valor tão grande e eu sinto muita falta. São pouquíssimos os casos que chegam, que foram encaminhados por um médico, um geriatra, chegam, só que são poucos. E é muito legal ver isso, que já está na questão do boca a boca. Ouvi falar, ou minha mãe fez, ou algum conhecido tratou com a terapia ocupacional e trouxe resultados positivos. E isso facilita muito, porque o familiar já vem te buscando, sabendo que você vai ter algum benefício e tem uma conversa prévia já, né? Tá, eu tô te procurando porque me falaram que você pode me ajudar, porque minha mãe está um pouco desorientada, anda se queixando muito, está esquecendo o nome de amigos ou familiares mesmo, e me falaram que você pode ajudar. Eu vou e oriento em que eu posso ajudar e frequentemente eu dou uma orientação sobre o que eu estou trabalhando, por que eu estou trabalhando e o que ele pode fazer ao longo dos dias com a família. E nos dias que encontrar com os filhos, é um idoso que gosta de música. A música pode ser um estímulo importante para aquele idoso, então trabalhem mais com isso. E claro que a gente fala de muitas dicas, ainda mais agora em época de quarentena, a gente está vendo dica para tudo. Mas cada indivíduo é único. A gente trabalha com avaliação, a gente traça um plano terapêutico, passou um tempo, reavalia. Isso tudo é muito importante. Algumas dicas orientam a gente ao longo do tempo mesmo. Que coisa legal, vou tentar fazer, deu certo, não deu. Mas é muito importante essa avaliação, esse olhar. Isso é sempre muito rico. E vamos ver das experiências. O que mais que eu tô tendo? Na cidade, são poucos ainda os terapeutas ocupacionais que estão no teleatendimento, que eu soube há pouco tempo. Eu priorizei ficar no teleatendimento enquanto eu consegui, porque são pacientes de risco que eu trato, são idosos, na maioria, acima de 80 e poucos anos, aí até mesmo num caso, por exemplo, um adulto com deficiência intelectual,
eles têm o hábito de serem muito afetivos, darem abraço, beijo, e às vezes se eu chegar todos os dias, eu tenho paciente, se algum dia eu evitei dar um beijo ou alguma coisa, ficou depois um pouco receoso. E isso na rotina agora, que a gente tem que evitar esse contato, é interessante pela educação, mas eu posso ter muita perda afetiva ali naquele momento, que está acostumado ao abraço, ao beijo. Eu tenho um certo receio. E sabe que receio que eu tenho também? Porque eu sempre priorizei os atendimentos que eu faço, são idosos que estão em casa, que não tem nenhum risco fora pandemia. Não tem nenhum risco de contágio, como um paciente no hospital, por exemplo. Tomo sempre cuidado com higienização, quando eu chego eu peço para lavar as mãos e tal, mas eu penso, na minha rotina, eu evito o uso de jalecos, para facilitar essa proximidade mesmo com o paciente, né? Tirar aquela coisa do profissional da saúde que está ali para me avaliar, para me cobrar. Eu sempre tento fazer isso de uma forma bem tranquila. E de repente eu chego lá de máscara facial, um jaleco, protetor no pé. Eu acho que isso vai me distanciar muito. Pode estar sendo, eu acho até interessante que eu estou relatando aqui minha experiência do teleatendimento. Acho que seria muito legal também outros profissionais virem aqui relatar como está sendo a experiência no presencial, como está sendo a resposta. Da mesma maneira que hoje, uma amiga fisioterapeuta, a gente falando de um antigo paciente meu, uma criança com TEA, ela falou, eu fui com máscara, com protetor facial, ele ficou tranquilo. Ela estava morrendo de medo dele não colaborar. Ela falou, foi tranquilíssimo. Eu acho que essas trocas são muito importantes. Todo mundo mais de idade acha uma afronta a gente não abraçar. Tenho passado muito por isso. No meu caso, do meu avô mesmo, ele estava mais isolado na roça. No dia que ele veio aqui, eu fui visitar ele, a primeira coisa que ele fez, ele já foi e apertou minha mão. Falei, vovô, mas a gente não pode, tem que evitar, não sei o quê. Ele, não, acabei de passar álcool. E é complicado isso, né? Você tem que deixar uma educação bem clara do porquê do pegar a mão. Tá, acabou de lavar, mas se isso se tornar um hábito, em algum momento, ter um cuidado mesmo, que no momento pode ter um descuido, você pegar na mão de alguém, mesmo que acabou de lavar, e sem querer você passa a mão no rosto, coça o olho, e é coisa que a gente faz o dia inteiro, né? Eu acho que vocês viram que o tempo todo eu me coçando, e é bem comum. Bem, gente, isso é um pouco da experiência que eu tenho. Compartilhei aqui com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. No mais, deixa eu ver se eu consigo resgatar mais alguma observação de que é muito importante também continuar com a equipe, compartilhando os resultados que estão sendo alcançados, quais são os objetivos que podem ser trabalhados juntamente com outros profissionais. Se o idoso que eu estou atendendo tem um fisioterapeuta também, assim como a Dani Pelete, a Gilda, que a gente já compartilhou, que são fisioterapeutas aqui no CIS também, a gente já compartilhou pacientes, a gente comunica sempre para fortalecer o alcance dos objetivos, né? Não é, Ellen? É incrível o tempo todo. Agora, nesse momento que a gente não pode, que tudo coça. Você tá com uma máscara, o nariz está lá embaixo, se coçando, o olho. E é muito que a gente tem que trabalhar com mudança de comportamento mesmo, né? Mas, no mais é isso. A gente continuar com os mesmos objetivos que a gente estava tratando, de repente mudar o olhar para essa educação que a gente precisa ter agora, na higienização, no cuidado, no distanciamento social. Tem até alguma terminologia que a gente vem usando em isolamento. Isolamento são pessoas que
tiveram junto com quem teve, mas o correto aqui seria o distanciamento mesmo. A Isabela, que também é terapeuta ocupacional, atende crianças. Enquanto terapeutas, precisamos estar muito sensíveis ao momento que estamos vivendo. Não estar presente é uma forma também de... Eu acredito muito nisso, Isabela. Eu acho que tratando idosos ou pessoas no grupo de risco, eu poderia ser um vetor. Às vezes, tenho terapeutas que eu conheço que estão tendo extremo cuidado de organizar a rotina para tomar banho entre um paciente e o outro, trocar de roupa. Isso é muito incrível, porque está sendo uma demanda muito grande. Vocês não têm noção do tanto que é desgastante. Até, uma coisa interessante que outros profissionais me falaram, mas para mim não surgiu esse problema não. É pela internet, o atendimento é por aqui, é mais barato, né? Às vezes o esforço está sendo maior, porque a gente tem que preparar o recurso. Uma outra coisa bacana, o que a gente pode estar fazendo também? Eu evito um pouco, mas se for necessário, é uma experiência que outros já passaram. Você imprimir algum material, encaminhar. A família tem impressora? Encaminha o material para ela imprimir e eu já mando tudo identificado lá, com número, com cor, o que for possível para facilitar esse familiar ou cuidador para escolher o material que vai ser utilizado. Ter bastante referência para a gente explicar qual que vai usar, que aí ele pode trabalhar com o papel, o recurso ali na mão e eu aqui por vídeo. Beleza. Outra questão é do custo do atendimento. Tá travado ainda? Vocês estão me escutando ou não? Voltou. Mas do utilizar o recurso impresso, vocês escutaram? Que eu posso estar encaminhando o material para o familiar ou cuidador imprimir, ou então eu imprimir, deixar na portaria, deixar no portão. Ih, me perdi aqui. É complicado travar. Então tá. Disponibilizei o material, ou eu encaminho para eles imprimirem, ou eu entrego na portaria. E tem um planejamento para você entregar tudo de uma vez, para não ter que ficar indo lá. E outra questão que estão tratando muito, quanto ao custo, que eu falei, vai ser mais caro, vai ser mais barato? Não, a gente mantém o valor, mas com ressalvas. Muitas famílias estão passando por situações que diminuiu muito o salário da família, muitos são autônomos, não estão tendo recurso. Então a gente tem que rever nesses casos sim, em questão de reduzir se necessário, que eu acho que cada caso é um caso, é importante ser conversado, valorizar o nosso plano terapêutico, não abandonar por uma questão financeira, reorganizar, mas em novos casos não tem por que a gente alterar o valor, porque nosso desgaste às vezes é até maior, porque a gente tem que ter todo o planejamento desse atendimento, disponibilizar esse material anteriormente, estar atento ali com o paciente ou com o familiar cuidador ao longo de toda a atividade e ao final do atendimento ainda conseguir orientar como que isso vai sendo realizado ao longo da semana. Acaba que o atendimento de 50 minutos, 1 hora, passa aí bem mais, 2 horas, que é um planejamento bem maior. O desgaste é bem maior mesmo. Por isso que eu falo e todos os profissionais que conversei na manutenção do valor mesmo. E esse tempo de exposição na tela pra gente está sendo bem cansativo. Eu acho que profissionais que não tinham hábito, eu não tinha um hábito de ficar tanto tempo de frente a um computador. Isso está sendo, nos primeiros dias eu fiquei extremamente exausta, suga uma energia muito difícil. E eu acho muito importante a gente contar com os profissionais da nossa rede.
a gente ter uma conversa que eu estou tentando fazer sempre. Eu conto com os meus amigos profissionais, converso, busco experiências, experiências que deram certo, que não deram certo. Eu acho que esse momento é o momento de reinventar e contar com a experiência do outro, contar com evidências. Tem artigos publicados, já tem terapeutas ocupacionais do Brasil compartilhando em artigos já a experiência no atendimento ao Covid, que é diferente do meu caso, que eu não atendi ainda nenhum paciente com Covid. E no mais é isso. Para quem entrou agora, tem alguma dúvida, posso orientar em alguma coisa da minha experiência. Estou tentando fazer aqui bem um bate-papo mesmo da experiência que eu tive no teleatendimento. E me disponibilizo. Toda a equipe aqui do CIS também está aberta para responder. Entre em contato com a gente na bio do Instagram, no Facebook, tem nossos contatos, pode ser por e-mail, pode ser na conversinha ali, na mensagem mesmo, por telefone. Se a gente não responder na hora, no momento que tiver disponibilidade, a gente já retorna. A gente conta com uma equipe que está bem entrosada, a gente busca sempre um olhar amplo sobre o sujeito, né? E qualquer questão a gente discutir com a equipe o que pode ser necessário, que cuidado que a gente pode oferecer a esse indivíduo que seja amplo e que atenda às necessidades dele mesmo, né? Gente, mas é isso, muito obrigada por tudo, estou à disposição. Meu Instagram também, Dani Mendes TO, estou sempre propondo lives, estou trabalhando com diferentes profissionais agora, conversando, trocando uma ideia. As lives têm sido cansativas, mas os vídeos vão ficando disponibilizados para o momento que você tiver interesse assistirem, tá bom? Um abraço para todo mundo e se cuidem, e qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo, uma boa noite. Tchau, tchau. Sábado tem live, vai ser com a Gabi Moraes, que é uma terapeuta ocupacional que formou comigo, só que ela seguiu o campo da ilustração, ela é uma ilustradora, já recebeu o prêmio Jabuti por ilustração de livro infantil, uma pessoa incrível, e a gente vai estar arrecadando, ela que propôs, eu achei bem legal, que ela vai sortear caricaturas para quem fizer doações para o Lar André Luiz. O Lar André Luiz é uma instituição que acolhe, vai ser no meu Instagram mesmo, Dani Mendes TO. Vai ser eu e a Gabi, o da Gabi eu não sei de cor, mas está lá no meu Instagram, tem o caminho certinho. O Lar André Luiz é uma instituição que acolhe 30 mulheres idosas e que necessita de muito do nosso apoio agora, que sempre trabalharam com campanhas faziam festa junina para arrecadar recursos, o bazar, que tem bem ao lado do Bazar Santa Efigênia, que é quem custeava o atendimento de terapia ocupacional e fisioterapia, e que tudo isso está parado agora, né? Fazer uma campanha pizza beneficente, sorteio de alguma coisa, e agora o que a gente puder ajudar eles, então tá lá no meu Instagram, tem as orientações, você faz a doação e concorre a uma caricatura super bacana da Gabi Moraes, uma profissional incrível, tá bom? Muito obrigada, gente, um abraço, tchau, tchau, boa noite.